E aí, pessoal, tudo bem? Vamos bater um rápido papo aqui sobre a tragédia que aconteceu em Saudades, um município de Santa Catarina. É, antes eu preciso dar uns alertas. Eu me pronunciei aqui quando a gente teve aquele atentado à escola de Suzano. Eu me pronunciei aqui e dei minha opinião quando aquele jogador assassinou aquela jogadora. E aí agora eu tô falando sobre, eu acho que é um terceiro caso na história desse canal em que eu falo sobre atentados, e eu não quero passar a impressão de que eu sou especialista ou conhecedor do assunto. Eu só vou falar porque é um assunto que mexe muito comigo e mexe com pessoas ao meu redor também. E já que a gente está desenvolvendo essas ideias, que elas alcancem mais pessoas. Se você não estiver interessado em falar sobre esse assunto, simplesmente pula esse vídeo e tá tudo certo. Eu recebi essa matéria aqui do UOL, do BOL, e fala sobre um garoto de 18 anos que chegou na entrada da escola, da creche, atacou uma professora, e ele se refugiou dentro da escola e atacou crianças, e aparentemente, até o momento em que eu estou gravando isso, muito provavelmente 2 professores e 2 crianças vieram a morrer. Ele foi imobilizado, ele tentou suicídio, foi impedido, e aí eu não sei o que vai acontecer com ele, e como esse tipo de coisa geralmente me faz muito mal, geralmente eu deixo de acompanhar. E assim, é uma situação que indigna muito. E indigna não porque a gente não consegue dar uma solução, porque eu acho que realmente a gente não consegue dar uma solução para isso, mas o nível do debate me deixa muito triste, porque uma coisa é a gente não conseguir encontrar soluções para isso, outra coisa é a gente debater num nível em que a gente não está nem fazendo as perguntas que deveria estar fazendo. Eu fico muito triste porque você tem no YouTube especialistas fazendo um trabalho gratuito. Se você colocar psicopatia no YouTube, o que vai acontecer aqui? Você vai descobrir quem é essa pessoa, Ana Beatriz, e é uma doutora simplesmente sensacional, entre muitos outros, mas ela faz um trabalho gratuito. Tem vídeos antiguíssimos de profissionais que dedicam a vida a explicar para pessoas leigas o que é um psicopata. Essa Ana Beatriz, ela fala não só sobre psicopatas, mas ela fala sobre vários outros transtornos, e seria muito interessante que a gente conhecesse psicopatas na nossa formação escolar, que na escola a gente aprendesse que eles existem, e que na escola a gente aprendesse a ter que lidar com o risco deles, porque isso não são palavras minhas, de acordo com a própria especialista Ana Beatriz, que dedicou a vida a estudar o assunto e que tem livros extremamente renomados a respeito do assunto. Assim como a esquizofrenia, o gênio da psicopatia, ele atinge cerca de 1% da população. Se você parar para pensar que a cada 100 pessoas que você conhece, uma é potencialmente esquizofrênico ou potencialmente psicopata, os transtornos mentais, agora eu estou com medo de falar besteira, e talvez a somatória de todos os transtornos mentais seja superior a 1%. A probabilidade de você conhecer pessoas que jamais serão assassinas, mas que têm fortes indícios de psicopatia, a probabilidade de você conhecer isso nos altos níveis da empresa onde você trabalha, por exemplo, são muito grandes. E a gente fica num debate sobre bem e mal, né? A gente fica nessa coisa maniqueísta e a gente não entende a natureza das doenças e o que as doenças fazem com as pessoas. E nessa hora, se vocês se comoveram com isso aqui, a essa altura vocês já devem estar tiltados falando que eu sou dos direitos humanos e que eu devia levar o cara para casa. E como assim, eu já me manifestei em outros vídeos em que eu falo sobre isso. Se fosse comigo, se um cara desse entra na escola e pega a Lana, por exemplo, eu morro, mas eu vou atrás desse cara. E do jeito que me conheço, eu mato esse cara e mato devagar. Então é melhor que nunca, nem nada parecido com isso venha acontecer comigo, porque eu terei sérias dificuldades de me controlar. Por quê? Porque o meu lado passional, ele é incontrolável. Vai me ver jogando MOBA pra ver quem eu sou. Agora, o meu lado racional, ele é extremamente racional. E o que me faz pensar é o seguinte: a gente pode até ter no individual, né,
reações passionais, mas na hora de pensar emotivas, eu digo, impulsivas, emotivas, mas na hora de pensar a sociedade a gente tem que ser muito racional e a gente tem que contar com a natureza dessas pessoas. E é engraçado porque aí eu vou lendo essa matéria e aí eu vou descobrindo coisas como isso daqui, ó. Ele é um jovem de uma família muito boa. Não se sabe se ele teve um desequilíbrio mental, né? Um desequilíbrio mental, talvez um surto psicótico. Ele matou as crianças, matou uma professora. Ele foi parado e aí o cara diz assim, olha, não há confirmação se foi um surto repentino ou se foi algo desses jovens de internet. Olha o nível do debate, olha o nível de conhecimento das pessoas quando uma catástrofe dessa acontece. Então, assim, o jovem é de uma família conhecida na cidade, pessoas do bem, não é uma família com problemas. Bom, pais normais, pais sem esquizofrenia, avós sem esquizofrenia podem gerar uma criança esquizofrênica. Psicopatia é a mesma coisa. O fato do pai ser rico, do pai ser muito bom, da mãe fazer caridade na cidade, não indica que aquela família esteja imune ao surgimento de um transtornado mental na família. E é muito triste porque as pessoas elas ficam no campo da bondade e da maldade. Se a família é boa, não é possível. Então ele deve ser a exceção, porque a família é boa. Como se a bondade e a maldade pesassem nesses acontecimentos e como se o que a gente tivesse que fazer fosse combater o mal. E como que se combate o mal de acordo com essa teoria atual, vigente, e que tomara que um dia ela passe na bala. Então, se você for nos comentários, eu tenho certeza que vai encontrar aqui e não vai demorar muito. Me sinto representado, muito provavelmente na hora isso aconteceria comigo. Agora dá uma olhada aqui, ó. Falta armário e qualificar um zelador em cada escola no Brasil, com uma pistola de 9mm. Tá vendo como a gente começa num embate de bondade e maldade e a gente quer uma solução e a gente quer dizer que esse tipo de coisa ele só acontece porque a gente não tomou essa solução antes? Então perceba que você tem programas policialescos que ganham que te mantém muito mais assistindo o programa enquanto você tá puto. Você assiste muito mais propaganda porque você não troca de canal e você fica ali puto. Você interage, você dá engajamento, os caras sobem na audiência. Então quando eles pegam um caso desse, eles vão querer que você pense com o fígado mesmo. Bandido, marginal, desgraçado, safado, agora direitos humanos vai querer levar o cara para casa. E isso corrobora com todo um pensamento de uma solução para a sociedade que seria a violência extrema em cima dessa violência extrema que foi causada. Bom, os pontos aqui que eu gostaria de levantar é que você não tem como adivinhar um cara que será um dia psicopata e você não pode prender uma pessoa antes dela cometer um crime, porque senão eu vou prender você e você vai me prender. A gente vai ter o direito de prender um ao outro porque a gente suspeita. E a lei ela precisa ser quebrada para que ela seja aplicada na punição. Então os psicopatas eles sempre serão assassinos em potenciais até que eles cheguem às vias de fato de cometer. E a gente não vai conseguir identificar. E aí você fala, é uma vontade do Lula, uma vontade do Bolsonaro. Não, é porque um psicopata ele não fica dando bandeira dizendo eu sou psicopata e um dia eu vou matar uma pessoa. Isso é uma coisa que aflora e acontece. E é claro que essa pessoa não pode retornar ao convívio na sociedade, é claro que a gente tem que dar um jeito nesse cara e manter ele longe das crianças, mas esse momento em que a pessoa ela deixa de ser uma pessoa inocente e passa a ser assassina é uma coisa muito difícil de ser prevista, o que faz com que eu pense que vai ser muito difícil de mudar tudo isso. E aí você fala, não, a gente tem que mudar, a gente tem que priorizar, e é culpa do governo, é culpa do governo, é culpa do governo, é culpa da polícia, é culpa de não sei quem. Um evento como esse, lógico, obviamente será capitalizado por quem quer colher frutos políticos disso. É por isso, então, que você tem que apoiar o governo que quer armar todo mundo. É por isso, então, que você tem que tirar esse governo que prega a violência e estão fazendo as pessoas serem violentas. Quando, na verdade, o que está acontecendo não é absolutamente nada relacionado a isso. É porque a pessoa usa muito a internet que ela tá virando um assassino de crianças. Olha o quão distante a gente está de chegar nas perguntas certas. E sinto muito, eu não tenho uma resposta. Eu não tenho uma solução para esse problema. Eu só venho desabafar aqui o quanto eu considero esse problema difícil de ser solucionado e o quanto eu fico triste de ver que as ideias que estão sendo cogitadas, elas estão muito longe, mas muito longe mesmo, de serem uma solução para o problema.
O que eu penso a respeito disso? Quando eu olho para uma matéria dessa daqui, eu lembro das escolas japonesas que, é engraçado, se esse daqui fosse o caminho da escola japonesa, os pais eles fazem rodízio. Então, uma vez por semana é o dia ou uma vez a cada quinzena, é o seu dia de ser chefe de esquina. E literalmente você vai ser chefe de esquina porque vai ficar uma mãe aqui, ou uma mãe ou um pai aqui, e eles vão acompanhar visualmente a caminhada de todas as crianças a partir de um momento médio aqui, e na ponta do outro quarteirão vai ter mais 2 pessoas com bandeirinhas sinalizando e sempre de olho nas crianças. Os pais eles vão orientar as crianças: olha, se alguém pular em cima de vocês se comportam assim, ó, senta e coloca a mochila em cima, porque alguém vai vir socorrer. E elas estão lá com rádio ou com telefone, e a polícia está circulando em volta enquanto os portões da escola estão abertos. E aí basta um grito para que todos os pais comecem a gritar, para que todos os pais, chefes de esquina, comecem a gritar, dizendo para onde é que o carro da polícia tem que correr. Por quê? Porque você não acha que o Japão, por não ser uma sociedade violenta, ele não gerará psicopatas. O Japão ele tem muito mais do que nós consciência sobre o vírus, então a maneira como impedir que o vírus se propague tão facilmente, eles têm essa educação, e eles também têm conhecimento de transtornos mentais. Eles sabem que mesmo numa sociedade pacífica, mesmo numa sociedade onde as pessoas são boas, você pode ter uma pessoa transtornada mental que venha querer atacar alguém. E psicopatas, eles têm prazer. Primeiro, eles não têm remorso. Não adianta você ficar ameaçando naquele programa policialesco que a hora que pegar vai matar, porque o psicopata ele não tem medo de apanhar, ele não sabe o que é medo, ele não sabe o que é ressentimento, ele não vai conseguir ser conscientizado a respeito daquilo. Do que ele gosta? Ele gosta de saber que ele tem poder sobre a vida da vítima. Onde é que você tem mais facilidade de ter poder sobre a vida da vítima? Num dojo de sumô, onde os caras estão lá com 300 quilos, batendo, dando tapa um no outro, ou numa escola com um monte de criancinha? Então, o que faz um psicopata ser um psicopata é um bug no cérebro dele. E com isso eu não estou defendendo o ato, porque é muito fácil você se deixar levar por uma retórica que está muito vigente no país e falar assim: o Nagai defende psicopata, ele quer que os psicopatas possam entrar na escola, vai ser minha vítima, minha vida nas creches. Não, é claro que não. Só que essa pregação de que tem a maldade que faz com que as pessoas queiram ir lá e matar criança, eu também não acredito nisso dessa forma. Como é que você faz isso? O que a gente sabe reclamar quando acontece? Mas não tinha polícia ali, mas não tinha polícia ali. Se você pegar as viaturas e deixar na porta de todas as creches para que elas façam com que as crianças entrem em segurança, vai ter um assalto do outro lado da cidade. Aí o cara que perdeu o telefone, que ele ficou 1 ano e meio trabalhando para comprar e pagar, ele vai falar que vai tomar no cu, a polícia só sabe ficar olhando porta de escola e não defende a população. Aí você vai lá defender o cara, e aí acontece o quê? Alguma coisa num asilo ou no mercado, e vão dizer que a polícia não está olhando. Uma boa solução para isso seria que os pais participassem das associações de pais e mestres. Nós não fazemos isso. A gente cobra o governo porque a gente... pode me chamar de preconceituoso. A gente cobra o governo porque a gente paga imposto. Se for escola particular, então nem pensar, eu estou pagando. O cara que paga R$8.000 naquela escola lá onde estuda filho de celebridade do lado de Shopping Eldorado, o cara tá pagando R$8.000, ele vai ter que ajudar na segurança da escola? Claro que não. Só que numa escola em que o pai ele paga R$8.000 pro filho lá estudar, você tem uma guarita na frente, você tem um portão de 2 instâncias em que você passa por um e depois você entra no outro, você tem seguranças olhando ali. E nas 2 pontas do quarteirão, numa delas você tem uma rotatória, você tem seguranças à paisana e que ficam comunicando o tempo inteiro no rádio dizendo que um elemento suspeito acabou de passar, esse cara não é pai, não é irmão, não é conhecido aqui da escola, então tomem cuidado. E aí os seguranças da porta da escola eles já se movimentam no sentido de sugerir que o cara atravesse. E como que eles fazem isso? A calçada é estreita, fica 2 seguranças, o cara olha 2 guarda-roupa e atravessa a rua. E aí oferece menos risco às crianças. Todo mundo aqui no Brasil é filho de celebridade que pode pagar R$8.000 numa escola, que pode arcar com 5 seguranças somente na entrada e na saída dos alunos? Não somos assim. O que nós poderíamos fazer, então? Nós poderíamos ser mais participativos nas associações de pais e mestres, para que os pais eles pudessem estar mais presentes, só que nós não temos essa cultura. Seria ótimo que nós tivéssemos, mas nós não temos essa cultura. A gente gosta de reclamar
que devia ter mais de um policial porque só tinha um. A gente gosta de reclamar que devia ter mais de um segurança porque só tinha um. Aí a gente vai lá e fala assim, tinha que armar a população. Nessa hora, imagina o cara que trabalha há 8 anos nessa escola e que nunca teve um único problema de violência. Quando ele olha no Zap Zap pra ver o que a mulher dele tá enchendo o saco dele pra ele fazer, vem o cara com um facão, corta o pescoço dele, pega a arma e entra na escola. E aí, o que fazemos? Então, o benefício da surpresa sempre será do psicopata, e o psicopata ele é inteligente. O psicopata ele é inteligente, ele planeja antes de executar. Ele não é impulsivo, ele não tem apego à vida, ele não tem remorso. E quanto mais nós nos conscientizarmos disso, melhor. Porque aconteceu, de novo, o que aconteceu no caso daquele jogador e daquela jogadora. Tem que deixar esses caras famosos, tem que ter uma repercussão maior. E um negócio desse daqui não pode passar sem indignação e sem a comoção da sociedade. Se você faz uma comoção nacional para que as pessoas tomem as ruas protestando contra um cara, um moleque de 18 anos que matou um monte de criança e depois tentou se matar, dizendo quem é ele, de onde ele é, como é que ele planejou tudo isso, você vai ver um aumento enorme na incidência de casos, porque os psicopatas eles querem ser famosos, sentindo-se assim poderosos, e eles serão presos, e você vai perguntar para ele por que você matou uma criança inocente, e ele vai dizer para você, porque eu quis. Esse não é um problema fácil de resolver, não é uma coisa que com brutalidade, com força, com arma na mão de polícia, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver, mas talvez muitos pais presentes na escola dizendo, olha, tem brecha de segurança aqui, tem brecha de segurança aqui, eu posso tirar dinheiro do meu bolso e colocar aqui. O dia que os filhos verem os pais tirando dinheiro do bolso deles para reformar a escola e deixar um lugar mais seguro, talvez você tenha menos problemas de vandalismo. Só que quando os filhos chegam em casa, os pais estão lá reclamando, essa escola nunca recebe investimento, tudo largado, tudo sucateado, ninguém tá nem aí pra porra nenhuma, e os professores lá que não tem investimento, não tem recurso, não tem reconhecimento, vêm os pais contra eles e não a favor. Como é que você vai ter um mutirão? Como é que você vai ter uma força de trabalho para que pais, professores e alunos pensem na segurança de todos e no que é melhor para eles? Nós somos uma cultura de rebeldia, a gente não gosta de regra. Então você já pensou se você fala, olha, quando a gente for entrar na escola, vocês vão pegar aqui e andar somente por essa calçada, vocês vão ser vigiados por um adulto, você já pensou? Você consegue imaginar uma coisa dessa colando na nossa sociedade? Então assim, pelo menos dentro do nosso microcosmo, dentro da nossa bolha, dentro das pessoas ao nosso redor, a gente tem que começar a ter esse diálogo, e a gente tem que começar a entender que disciplina é liberdade, e que se a gente se organizar, a gente consegue fazer um trabalho conjunto, pelo menos para que tenha alguém, tem um grupo de pessoas sempre pensando nos protocolos de segurança. Que entrada é melhor? E se reduzir o tamanho desse portão? E se reduzir o tamanho desse portão e deixar 2 pais aqui, ou junto com o segurança, para que eles cumprimentem, para que eles vejam se está tudo bem com as crianças. As crianças, elas têm plena aversão a controle. E elas dizem que elas odeiam, elas dizem que elas não precisam, mas quando elas recebem, no fundo, por mais que não admitam, elas gostam. E saber que os pais estão ali participando da educação delas, fariam com que elas se dedicassem muito mais no sentido de deixá-los orgulhosos. É que os pais não acreditam na funcionalidade da educação e não atenderam a ela. Então fica muito difícil para uma criança ter disciplina numa cultura não disciplinar, e buscar conhecimento numa sociedade que não reconhece o valor desse conhecimento. Tem tanta coisa para ser mudada, tem tanta coisa para mudar, que eu não sei nem por onde começar quando você me pergunta como é que a gente impede que isso volte a acontecer. Mas pelo menos fazer as perguntas certas e fazer pequenos trabalhos no sentido de caminhar para soluções melhores, a gente deveria estar fazendo. Infelizmente isso daqui vai ser usado no máximo para aquilo que tudo é usado mesmo, para polarização e guerra de retórica. É lamentável. Eu já passei por essa cidade e eu não acho que ninguém de lá vai me assistir. Eu só gostaria de dizer que eu sinto profundamente por simplesmente não ter o que dizer a respeito desse tipo de acontecimento. Digam aí o que vocês pensam a respeito. Me chamem de defensor de bandido. Por hora é isso, um grande abraço.